Olá, meus amigos, chegamos à sexta rodada da terceira temporada do canal Zuca e Tuga, o canal que fala de futebol, futebol brasileiro, futebol português. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, estou ao lado sempre dele, João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola de Portugal no Brasil. Ele fala de Ribeirão Preto. Hoje eu estou em Porto Alegre, porque temos nessa semana um jogo decisivo. Vamos falar muito deste e de outros jogos da Libertadores. Mas a gente não pode, João, deixar de começar por um fato que é manchete mundial por causa de um jogador que jogou na Espanha, jogou na França, jogou na Arábia Saudita, está de volta ao Brasil, ao Santos, e o Santos sofre uma derrota por 6-0 do Vasco, e fica a questão, me refiro ao Neymar, é claro. Neymar deve ser convocado para a seleção brasileira ou esse tema acaba ficando inseparado? Uma coisa é o Neymar num Santos muito ruim. Outra coisa é o Neymar que nem está tão bem, mas uma seleção brasileira que tem jogadores para cercar o Neymar e ele se cercar e ajudar, de certa forma, na seleção do Carlo Ancelotti. O que te parece, João? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos escuta. Realmente foi a maior derrota, a maior diferença de gols entre Santos e Vasco da história, né? Uma história quase centenária de jogos entre os dois clubes, e também a maior derrota pessoal do Neymar, né? Porque o Neymar, como todos se lembram, não esteve no 7-1 do Brasil-Alemanha, etc. Inclusive numa derrota também gigantesca do Paris Saint-Germain com o Bayern de Munique, né? Ele teve ausente das duas, portanto essa virou o 7-1 do Neymar, né? E ele está pré-convocado, né? Segundo as últimas notícias, ele está pré-convocado pelo Carlo Ancelotti. Ainda não se sabem os nomes dos jogadores todos, sabe-se o nome de alguns, não se sabe também se ele vai estar na convocação final, né? Mas pelo menos está pré-convocado. O que é natural, não é? Em primeiro lugar, acredito que a pré-convocação tenha sido feita antes do jogo. E depois também não vejo o Carlo Ancelotti, com a experiência que tem, ser um treinador que, por causa de um resultado, agora não convoca ou muda completamente a convicção por causa de um jogo. Mas a verdade é que, por outro lado, o Neymar não está numa forma boa, está numa forma preocupante, né? E considerá-lo, como nós já considerámos, inclusive neste programa, muita gente como carta segura no baralho do Ancelotti lá no Mundial, é um pouquinho exagerado nesse momento, né? Porque se ele continuar nesse nível e se o Santos também não ajudar e ele não ajudar o Santos e etc., acaba por ser um pouco forçado ter lá o Neymar, né? Como tem esses dois últimos jogos da seleção brasileira, antes de uma preparação para a Copa do Mundo, o Brasil já classificado, eu me coloco no lugar do Ancelotti. Primeiro, ele está recém chegando. Tudo bem que ele tem casca e tem muita experiência e muito nome para fazer o que ele quer na seleção brasileira. Mas imagina a incomodação, por mais que ele tivesse a convicção de que não seria tecnicamente bom para o Neymar nesse momento. Mas se você tem as cartas na mesa para a Copa do Mundo, não hoje, se você tem jogadores à disposição, principalmente os que jogam na Europa, aqueles que são os principais convocados, a citar, por exemplo, o Vini Júnior, alguns deles, né? E o Rafinha, um do Real Madrid e o outro do Barcelona, que o Neymar conhece bem essa realidade. Ele está fora dessa realidade. Jorge Jesus já havia falado que ele não teria nível de competitividade para o campeonato da Arábia Saudita. Então, mas é diferente do próprio Cristiano Ronaldo que está lá, mas ele fisicamente, ele tem, o Cristiano Ronaldo, ele é uma equipe num homem só. É quase um exército de um homem só, né? Ele consegue se disciplinar ao ponto de ser tão forte em qualquer lugar. Até se jogasse na Lua, ele seria um jogador no campeonato, em qualquer planeta, ele estaria bem preparado, porque a disciplina dele é tão forte, tão alta, que ele chega lá. É um recado para o que o Neymar não tem. Mas para terminar o meu raciocínio, se você tem todas as cartas na mesa por uma Copa do Mundo, que é no ano que vem, e o Neymar não está machucado neste momento, você não pode descartar de levar ele para o grupo, até para ele fazer a leitura. Ele vai perceber. Tem muita gente falando que o Neymar não tem liderança. Depende do tipo de liderança. A liderança de capitão, eu nunca gostei que o Neymar fosse capitão. Eu prefiro o Casemiro como capitão.
Assim como tinha uma liderança técnica, vou dar um exemplo, tem que encostar um cara desses, como o Dunga encostou no Romário, dormiam no mesmo quarto para dar uma segurada no baixinho. No outro lado do Romário, que de certa forma incomodava. E aí tu tem um Dunga para fazer a dividida, para dizer não, cara, calma, um cara para dizer não para o Neymar. E isso o Vanderlei Luxemburgo disse no programa do Galvão Bueno. Ninguém diz não para ele, ninguém pode dizer não para ele a ponto dele discutir com o torcedor, a gente já falou disso. Mas eu não abriria a mão do Neymar, embora eu já esteja assim, com pouca esperança de que vai dar tempo dele se recuperar, muito por causa dele. Mas que tecnicamente ele tem muito para entregar, tem. Até vou passar para a próxima pauta, para reforçar o que eu estou dizendo. Eu não vejo, por exemplo, porque o Coutinho jogou bem e muito bem contra o Santos, que é outra realidade, e agora que o Vitor Roque recém está engrenando, mas esse pode entrar numa fila, que eles tenham que ser convocados agora. É precipitação, é diferente. E o Coutinho não tem o histórico do Neymar. Agora, se ele vira um jogador espetacular daqui para frente, numa articulação, algo que o Ancelotti lá na frente possa ver, eu vejo como difícil. E o Vitor Roque, ele concorre com tantos jogadores e que estão fora do Brasil, inclusive, que a concorrência é muito forte. Ele é um cara para a lista dos 40, 50 hoje, não para ser um cara convocado. Não sei se nesse aspecto, pulando um pouco a pauta, esses jogadores seriam novidade numa seleção agora porque estão bem. O Ancelotti não vai fazer aquilo para pegar um pouquinho de cada clube, para fazer média com ninguém. Ele não precisa disso, né, João? Sim. Não, eu acho que é uma boa notícia para o futebol brasileiro. A gente viu o Felipe Coutinho voltando a jogar bem, bonito, né? É um jogador que tem muita qualidade técnica. E é uma boa notícia também a gente ver o Vitor Roque começar a render mais, né, no Palmeiras. O Vitor Roque é um jogador que pode não ser craque, ele toma muitas decisões erradas, ele erra alguns gols que até poderiam ser fáceis, mas tem uma disponibilidade física, né? Ele erra, volta para trás, corre e já está lá de novo para tentar a sorte de novo. São dois jogadores interessantes que é bom que eles se tornem, melhorem, né? Mas é evidente que eu sou completamente contra que fossem convocados por causa de, principalmente o Coutinho, né? Por causa de um jogo ou 2 jogos seguidos, né? Eu nunca fui muito fã daquela ideia de que seleção é momento. Eu acho que, obviamente, é um pouco momento, obviamente, mas tem que ser principalmente time. Ou seja, o treinador da seleção tem a obrigação de fazer um time. Fazendo um time, tem que convocar muitas vezes quase sempre os mesmos, que é para gerar um time, quase como se fosse um clube. E, portanto, Coutinho e Vitor Roque é bom que estejam melhorando, que estejam jogando já perto do potencial deles, mas, obviamente, não acho que sejam jogadores para a seleção. Entretanto, acho que talvez o Caio Jorge já mereça, porque fez um gol ontem com o Mirassol, né? Mais 14 no campeonato, em 19 jogos. Eu penso que o Cruzeiro tem os 19 jogos. Não sei se tem 19, se tem 20 jogos disputados o Cruzeiro. E ele com 14 gols é muito bom, né? Se bem que tem a concorrência, porque embora hoje em dia o Brasil não tenha aqueles centroavantes históricos que já chegou a ter todos juntos ao mesmo tempo, tipo Ronaldo Fenômeno, Romário e Bebeto e etc., não deixa de ter 3 jogadores, por exemplo, que são titulares de 3 dos 6 principais clubes da Premier League. O Richarlison no Tottenham, o Matheus Cunha no Manchester United e o João Pedro no Chelsea, né? Então, a concorrência para o Caio Jorge é grande, mas eu acho que eu merecia pelo menos uma chamada, uma atenção, tendo em conta os gols que ele marcou. Também poderia referir aqui o Pedro, né, que fez mais 2 gols agora com o Internacional, mas o Pedro já falou bastantes vezes que é um jogador que obviamente tem que estar aí no grupo, né? O que eu vejo é a intensidade do jogo que eles disputam no futebol brasileiro e que a exigência é maior. Daqui a pouco a gente vai falar do Gyökeres e isso tem muito a ver com o que eu estou falando agora. Uma coisa é jogar o Campeonato Português, outra coisa é já ir para a Inglaterra agora e ser competitivo e ser um artilheiro, um cara que faz a diferença. Então, o nível de exigência desses 3 que você falou da Inglaterra é muito maior. E fora o Vini Júnior, o próprio Rodrigo, que está num degrau abaixo, caiu um pouco por não ter feito tantos jogos assim, até existe possibilidade de ser negociado para outros clubes. Se fala no Arsenal, no City. Eu vi muito, tem que cuidar também, tem muito recorte, às vezes não. Eu confesso que eu não apurei a informação, mas eu vi alguns recortes que falam, aí tem figurinha já com a camisa, aquela
imaginando qual clube que vai, enfim. Mas aí a gente pula para os palpites da Libertadores, onde alguns jogadores protagonistas do futebol brasileiro podem aparecer e muito, alguns de seleção brasileira também. Essa é uma competição que exige bastante, e a começar por esta terça-feira, provavelmente quem vai estar vendo o episódio, esse jogo aqui pode já ter passado até, foi 0-0 o primeiro jogo, eu não lembro dos nossos palpites, mas eu acredito que do jeito que foi, o Vélez tem chance de se classificar com 1-0 aqui, João. Eu aposto num 2-1 para o Vélez, acredito que o Fortaleza faça um gol, que brigue, mas acho que o Vélez é um pouco mais forte e o Fortaleza não está com aquela moral, aquela força suficiente para acho eu, para discutir uma eliminatória com um grande clube argentino, né? E por isso aposto mais, com pena minha, mas aposto mais no Vélez no 2-1. E depois a gente pula para o São Paulo. Eu acredito que o Atlético Nacional perdeu a chance de abrir uma boa vantagem contra o São Paulo, que é sempre muito forte, em casa também. E por mais que o Atlético tenha contra-ataque, Nestroça, aquele pessoal todo com muita velocidade, o São Paulo acho que vem crescendo com o Crespo, está muito amadurecido, é uma equipe muito forte sempre em Libertadores, e esse São Paulo está mais forte. É um jogo de risco, tá? Ele é perigoso. O Atlético Nacional é um time traiçoeiro, assim, não dá para tomar saída de bola errada, esse tipo de coisa tem que tomar cuidado, que é uma equipe que pode até abrir um gol, por isso que eu acredito que seja 2-1 São Paulo. Ele vai sofrer um gol, mas ele vai se classificar com uma vitória depois do 0-0. O jogo é no Morumbis, né, em São Paulo, porque eu estava vendo agora aí tá invertido aqui. Eu coloquei o mando anterior. Tá errado aqui, é verdade. Sim, né, só para referir. Mas eu falei que era no Morumbi o jogo, né? Sim. Eu falei uma coisa, mas ali tá errado. Vamos corrigir aqui, João. Vai falando. Sim, eu vou apostar é palpite, né? 0-0 e nos pênaltis passa o Atlético Nacional. Palpite. Ainda por cima eu moro aqui em São Paulo, tenho muitos amigos são paulinos que vão brigar comigo, mas eu acredito nisso, assim, uma questão de palpite que vai dar 0-0, aqueles jogos bem, bem nervosos de Libertadores, e depois dos pênaltis o Atlético Nacional passa. Mas é só um palpite. Tomara que não, né? Que eu torço sempre pros clubes brasileiros, até porque tenho amigos que torcem por eles, né? Vai deixar teus amigos nervosos aí. Nervoso também está o torcedor do Internacional aqui em Porto Alegre, para essa expectativa, abriu mão do jogo do Campeonato Brasileiro. O Roger Machado colocou o time praticamente reserva, sofreu uma derrota por 3-1, tomou gols logo no início, mas aquele time não será o time desta quarta-feira diante do Flamengo. Como foi 1-0, o Inter tem boas possibilidades de buscar uma vitória e até ir para penalidades, e dependendo do jogo abrir uma vantagem. Mas do jeito que é o Flamengo hoje, o Inter teve assim 2 momentos que ele foi um pouquinho melhor. Não dá para o último jogo não dá para comparar, mas é um pouquinho melhor em relação a ele próprio. O segundo tempo contra o Flamengo pode ser uma queda de rendimento do Flamengo físico. O Flamengo perdeu alguns jogadores, o Wesley, se a gente retroceder um pouquinho por lesão, o Pulgar, daí já sai o Gerson, desequilibra o meio de campo, mas aí vem Saul Niguez, vem Jorginho, o Saul já no último jogo, esse contra o Internacional, parece que jogava há não sei quantos anos no meio campo do Flamengo, e o Flamengo vai ter a volta do Arrascaeta. Aí qualquer um que colocar na frente, no primeiro jogo jogou o Bruno Henrique, ele fez gol, no segundo jogo ele botou o Pedro, o Felipe Luiz, ele fez 2 gols. Isso em 12 minutos já tinha 2-0 para o... E o Plata, que não tinha começado, começou o jogo lá no Maracanã, entra depois, faz gol. Parecia que o Flamengo, quando quisesse, contra esse Inter muito fraco, marcar gol, marcava. Nesse jogo vai ser um pouco mais difícil. Olha, para não dizer que eu não vejo o Inter com alguma possibilidade, eu vou dar um empate, ele vai ser eliminado, ele vai conseguir não perder para o Flamengo. E aí ele vai ser eliminado, podendo talvez abrir, vai ser dramático demais, eu vou estar no estádio, faz 1-0 e aí sofre o gol da eliminação, vai ser dolorido para o torcedor colorado, mas acho que dá para entender que o Flamengo está muito acima do Internacional, deve jogar com o Ricardo Matias, nem Ener Valencia, nem Borré, que até marcou gol nesse jogo, e cresce uma possibilidade que até ele possa começar o jogo, mas acredito que não, acredito que é o garoto que vai jogar. Alguns jogadores do Inter estão devendo muito
em jogos decisivos, o Alan Patrick, o Bernabé, têm sido cobrados pela torcida, o Wesley não é mais o mesmo, e depender de 2 ou 3 jogadores contra um elenco que tem 20 jogadores de qualidade. O Zico deu um exemplo numa entrevista para a Rádio Gaúcha, que o Flamengo tem um camisa 10 que joga na zaga, que é o Léo Ortiz. E ele tem um pouco de razão, ele joga tão bem na saída de bola, ele tem tanta qualidade no passe, que ele parece um zagueiro camisa 10. É impressionante a qualidade desse time, e o outro também é excelente, o Léo Pereira. Eu tinha anotado aqui 1-1 também, né? Mas pareceu diferente de você, então eu vou colocar 2-2, assim, um jogo ainda mais interessante, com gols dos dois lados, mas acho que o Internacional equilibra, né? Porque o Internacional também tem uma boa equipe, joga em casa, vai dar tudo por tudo, porque é talvez a principal aposta, né? Nesse momento do Internacional, mas o Flamengo acabará por impor a lei do mais forte, que aliás que a gente acho que daqui a pouco, quando falarmos do Cruzeiro, também vamos falar disso, que Flamengo e Palmeiras também no Brasileirão vão acabar aos poucos por impor a lei deles, né? Exatamente. O Palmeiras está crescendo muito, o Botafogo está crescendo também. O Botafogo está voltando a se reerguer, está conseguindo fazer bons jogos, vai oscilar ainda, é um grupo novo, técnico novo, o filho do Ancelotti, o David Ancelotti, mas ele está aí, vejam que vantagem interessante, por mais que jogue fora de casa, é um local perigoso, é um jogo de risco também, muito parecido com o do São Paulo, no risco, não é nem a mesma situação. O São Paulo ainda joga em casa contra o Atlético, é mais tranquila a situação, mas o Botafogo ganhou o primeiro jogo. Então ele está fazendo de forma invertida, ele vai visitar a LDU na quinta-feira, mas eu vejo o Botafogo com possibilidade até de ganhar o segundo jogo em contra-ataques, quando puder, propondo o jogo. Tem muito mais qualidade que a LDU, e a LDU já ameaçou mais nos últimos anos. Não vejo a LDU com força para eliminar o Botafogo. O que te parece, João? Eu não Eu dei gostei aqui placar, muito. né? Dei placar. Não deu, Acho não que deu, ganha não. de novo, 1-0 de novo. Então eu coloquei 1-1 e, portanto, também que o Botafogo passa. Eu não anotei que foi o placar que você deu de Vélez e Fortaleza. Você lembra ainda qual é que foi o placar que você deu? Vélez e Fortaleza. Eu tenho Eu acho dois que a um. acabei falando uma vitória e botei 1-0. Se não foi, pode ser Tá, 1-0. ok. Também não E vai ser falta tão. Palmeiras é, e Universidade. Vou começar contigo então nessa aí. eu vou. Eu coloquei aqui 1-0 porque acho que o Palmeiras vai jogar com reservas e tal, vai jogar mais devagar. E o Universitário é o bicampeão peruano, bom time, não vai querer fazer feio, né? Tem obrigação para com a torcida e, portanto, perderá apenas por 1-0. Eu vou colocar 1-1 e aí vai ter coletiva do Abel irritado, sendo cobrado. Como é que tu empata por 1-1, mesmo já classificado? Vai dar crise na classificação do Palmeiras. Ele vai se classificar e vai dar crise. Vai dar É, discussão. E agora? A prioridade é o brasileiro. E vai dar toda aquela crise de novo, discussão do Abel com os jornalistas. Sempre que tem um resultado ruim, ele é cobrado por alguma coisa. E o Universitário vai fazer um jogo assim que vai conseguir marcar um gol, o Palmeiras vai buscar com os reservas e vai se classificar, vai fazer um jogo praticamente bem tranquilo. Essa é uma vantagem espetacular. Agora a gente pula para a Liga dos Campeões da Europa, que tem um duelo aí de 2 técnicos portugueses. São da mesma região, eles? E quem são sou da eles mesma para quem está cidade. nos assistindo? Na mesma cidade, né? Isso. O Fenerbahçe, o treinador é o José Mourinho, que é de Setúbal, e o Benfica, o treinador é o Bruno Lage, que também é de Setúbal. Aliás, hoje na coletiva do Bruno Lage, ele falou que considera o José Mourinho o melhor treinador de Setúbal e arredores, né, brincando. E ele disse, considero o José Mourinho o melhor treinador de Setúbal e arredores, muitos arredores, como quem diz, tem um raio de quilómetros bastante largo, além de Setúbal, se colocando, portanto, numa posição de humildade perante o José Mourinho, que é uma das referências dele. Mas, no entanto, eu vejo o Bruno Lage como favorito, no sentido em que vejo o Benfica como melhor equipe que o Fenerbahçe, embora não por grande diferença. Eu fui ver ali a avaliação do Transfer Market, que vale o que vale, obviamente, mas é uma forma da gente conseguir comparar
de alguma forma os clubes, e o Benfica vale 333 milhões, enquanto que o Fenerbahçe 274, ou seja, não é uma diferença muito grande, mas ainda é um pouco de diferença. Entretanto, como o jogo é em casa do Fenerbahçe, com um ambiente quentíssimo em Istambul, como é costume, acredito que nesse jogo talvez o Fenerbahçe tenha até algum favoritismo, possa ganhar por vantagem mínima ou empatar, mas depois acredito que na eliminatória o Benfica passe. Outro dado curioso é que durante o encontro entre os dois times deve ser negociado o Aktürkoğlu, jogador turco do Benfica, que o Fenerbahçe está muito interessado em contratar. Outro detalhe também foi que o Mourinho disse na coletiva que preferia jogar com o Nice, que foi a equipe que o Benfica eliminou, mas que se recusa a dizer que o Benfica é favorito, né? Faz o papel dele, obviamente, e não se coloca numa situação de minoridade face ao rival. Mas ele praticamente disse isso, que não, favorito não, mas é que ele respeita mais o nível que tem o Benfica, as odds, né, que são as apostas, a pontuação para apostas, quanto que estaria pagando a vitória hoje, fazendo uma média aqui, tá dando muito mais o empate, né? 3,5 para o empate, 2,55 para o Fenerbahçe e 2,60 para o Benfica. Veja que é quase a mesma numeração. É um detalhe, a bola rola, dá um cartão amarelo, já muda esse número, né? Às vezes é um detalhezinho de passes ali, com base em estatísticas, acaba modificando a equipe. Eu lembro que tem um atacante interessante, que é o John Duran, um colombiano. Estava olhando aqui a escalação, fiz jogos recentes do Fenerbahçe. O Szymanski, que é um polonês, jogador também perigoso, tem que tomar cuidado. E o En-Nesyri, que de cabeça é excelente cabeceador. Então, esse trio de ataque do Fenerbahçe é bem perigoso contra um... Oi. Desculpa, é que o vovô travou. Não, e no meio campo tem dois brasileiros, o Fred e o Talisca, eu acho que é só, né? O Fred, que jogou no Internacional, né? Jogou E o Talisca, que jogou no Benfica, curiosamente, e que agora estava há algum tempo já no futebol árabe, que também é um jogador de qualidade, jogador que pode mudar um jogo. O Talisca, eu não sei se não está machucado ainda, porque ele não está relacionado. Tem o Rodrigo Becão também. E até porque o Talisca andou no noticiário aí que o Grêmio estaria interessado no Talisca, né? O Talisca, quando veio do futebol árabe, tem um chute muito forte, bate muito bem na bola. É uma equipe interessante. Agora o Benfica vem muito equilibrado para essa temporada, com algumas contratações, tanto que o Ivanovic está jogando, o Aktürkoğlu, não sei se é por causa dessa negociação, também está no mercado, está em segundo plano, mas ele falta ainda alguém no meio de campo, a gente já falou sobre isso. O Arsenal está mais aberto lá do direito. Eles não estão dando aqui na escalação, por que não está? Aí eu não sei a informação, se tem algum problema com o Richard Rios, que é dúvida para o jogo. Estão dando como dúvida aqui, que é um jogador interessante, que veio do Palmeiras, se encaixou muito bem, jogou o Arsenal para o lado direito, lá mais aberto, que é um jogador que joga em todas as posições, mas eu tô contigo nessa, o Benfica mais equipe, vai brigar pelo título do português juntamente com o Sporting, que muda o seu esquema 4-2-3-1, Rui Borges, porque não tem o Gyökeres e tem que ter um time com uma maior movimentação. Mas eu gostei demais do último jogo, não só pela goleada, mas principalmente 6-0, mas principalmente por causa do... Eu gostei do Luis Soares, a maneira que ele briga pela bola, que ele luta, marcando gol de pênalti. Até na transmissão eu estava falando contra o Arouca, né? Que de repente ele podia sair, dar uma outra oportunidade para outros jogadores, para dar uma circulada no time, porque estava ganhando bem, mas ele ficou em campo e jogou demais. Mas quem tá gastando a bola, tá jogando muito, é o Trincão. O Trincão tá jogando demais e o Pote, o Pedro Gonçalves, ainda tá muito abaixo. Me parece ainda uma questão física daquele período de lesão do ano passado. E o Ricardo Mangas, que a gente, por 20 minutos ali, um pouco menos, não dava nada. Daqui a pouco ele faz um gol, faz um segundo gol, começa a se soltar no jogo e a transmissão foi sacanagem. O cara, o diretor de imagens, João, não sei se você acompanhou o jogo, ele cortava para o Maxi Araújo. Cada gol que o Mangas fazia mostrava o Maxi Araújo, tipo assim, olha aí, ó, tem um concorrente forte para ficar no teu lugar, porque o Nuno ainda não volta e pelo jeito o Matheus vai ser negociado, né?
Sim, há essa hipótese. O Mangas foi talvez a contratação menos sonante do Sporting, né? Aquela que menos animou a torcida, mas a verdade é que se teve uma estreia extraordinária no estádio de Alvalade, né? Fazendo 2 gols no lateral esquerdo, é raro, e 2 bons gols, né? Gol de oportunidade ali, e mostrando que sabe subir. Em relação ao Suárez, diferente do Gyökeres, logicamente, até pelo físico, né? O Gyökeres tem uma força absolutamente colossal, principalmente no futebol português se nota ainda mais. Suárez é mais brigão por todas as bolas, mais ágil, talvez até mais rápido, não sei, rápido quando digo de reação, né? Porque o Gyökeres também era um jogador muito rápido, muito potente. E parece que sim, que pode fazer esquecer, do outro jeito, duvido que consiga fazer 30 e tal, 40 gols com o Gyökeres, mas que parece ser um jogador de qualidade. Em relação ao 4-2-3-1, em vez do 3-4-1-2 do ano passado, eu achava que poderia demorar mais tempo a ficar oleado, né? E a verdade é que já está, a equipe já mostrou muitas triangulações ofensivas e tal. Nesse jogo, obviamente, teve a sorte do jogo, no sentido em que fez um gol, depois há logo um pênalti, uma expulsão, isso facilitou muito. Poderia ser um jogo que se poderia complicar, eventualmente, né? Durar o 0-0, etc. Mas a verdade é que, independentemente de ter um pouquinho dessa sorte do jogo, o Sport também buscou essa sorte, criando muitas oportunidades e fazendo muitas jogadas de ataque interessantes e com boas movimentações já entre os jogadores que já lá estavam e os jogadores novos, como é o caso do Suárez, né? Esse sistema ele depende muito dos laterais que eles vêm de uma linha mais de baixo. E o Ricardo Mangas foi muito bem, demorou um pouquinho para encaixar, mas logo se encaixou marcando 2 gols. O Fresneda até acaba saindo e entra também tem um novo, o Georgios Giannidis, né? É um grego. Que chegou, o grego, e também apareceu pouco, assim, mas eu vejo que a lateral direita é um pouquinho. É aí que eu acho que o Sporting perdeu, porque quando ele tinha o Catamo como ala direita, até às vezes o Kenda aparecia lá, e ele entra no segundo tempo, o Catamo também ia para o outro lado, eles vira e mexe. Como ala, ele parece que funcionava melhor. Ele não, mas é um jogo, é cedo ainda. Tanto que o Kenda entrou no segundo tempo, foi muito melhor que o Catamo, ele é mais qualidade técnica. O Catamo é muita velocidade, né? Até com a camisa 10, ele me lembrou o Edwards um pouco. Eu já achava parecido assim um pouco do jogo dos dois, né? E o Edwards é ainda mais habilidoso também. O Catamo é velocidade, chute, força física. Talvez seja um jogador que dependa muito disso. Às vezes tem que desacelerar um pouco. E o Trincão um pouquinho perdido no meio. Ele está um pouquinho mais centralizado agora, mas ele é tão bom jogador que daqui a pouco ele vai para o lado esquerdo, ele troca de posição. Acho que fluiu melhor o Trincão com o Kenda. Fluiu melhor nesse sistema. Aí, mas para botar o Jenny Catamo para o banco é um pouquinho mais complicado. Aí a gente tem 100% de aproveitamento do Sporting, com o número de gols que marcou, ele dispara na liderança, mas o Porto também é 100% no português, e para mim isso basta para mostrar que é um Porto que cumpre com sua obrigação, com tantas novidades. Não é tão fácil você conseguir já entrosar uma equipe, por mais que tenha tido muito mais dificuldades nesse segundo jogo contra o Gil Vicente, que eu comentei também essa partida, mas eu tenho gostado demais do crescimento do PP aberto pelo lado direito. Ele perde o Samu machucado no jogo, e aí entrou é uma expressão que se usa muito, sabe? Meu pai usa muito. O Luke de Jong entrou desembocado. Entrou meio assim, não teve ritmo, demorou um pouquinho, mas logo fez uma bonita jogada. Deu um casamento legal do Luke de Jong com o Rodrigo Mora, que eu não entendo porque foi 2-0 o jogo, né? Um gol do PP e depois teve um gol, Não, foi. antes foi do dinamarquês, o primeiro foi do Ele dinamarquês. joga demais. O Fronrod, dinamarquês, de 19 anos, que veio do Copenhague. Esse é o grande achado do Porto. Joga muita bola. O Gabri Veiga, espanhol, também é bom. E o Borja Santos, que joga mais aberto pelo lado esquerdo. É um 4-3-3 do Francesco Farioli. Mas o Samu, o Zaidu Sanusi, ou Sanusi, foi muito bem pela lateral esquerda, mas ainda vejo que falta um lateral esquerdo de qualidade.
de alguma forma eu não entendo por que ele é questionado, talvez até pelo jornal A Bola, deve ter essa discussão, muitas pautas. Por que o Rodrigo Mora não sai jogando? É uma questão tática ou ele é uma questão de amadurecimento ou ainda falta alguma coisa que ele quer, o italiano, que ele faça em campo? Porque em pouco tempo ele quase marcou um gol, ele joga demais, tem que achar um lugar para ele no time. Vai ter que sair um desses aí, o Gabri Veiga, o Borja Santos ou o Fronholt. Por hierarquia de quem jogou mais, pode ser que o Santos saia, ele jogue aberto lá do lado esquerdo, não sei. Mas esse garoto tem que jogar, tem que ser titular. Sim, é um pouco estranho não ser titular. O ano passado foi o ano em que ele foi revelação, né? Mas esse ano já era suposto ser o titular indiscutível e até um dos jogadores um dos pilares da equipe. No entanto, não tem jogado. Eu não sei se há algum recado que o Farioli quer dar a ele, se ele talvez tivesse sentido um pouco estrela demais e para ele dar um pouco de humildade, mas eu acho que ao longo do campeonato ele vai voltar a ganhar a titularidade, porque realmente é um jogador muito diferente, né? Basta ver a maneira como ele joga, é muito diferente. Acho que é preciso ao Farioli ter um pouco de lata, como se diz em Portugal, ter lata para o deixar o banco, né? O cara de pau aqui no Brasil, a gente já vai falar sobre isso, né? Tem que ter coragem. O William Gomes tem entrado nos jogos, acho interessante. O Eustáquio tem ficado no banco, o Varela, porque ele joga com um volante e dois meias. Aí quando ele colocou dois meias e um volante, ele colocou o Eustáquio e o Varela, voltou a ter dois volantes, mas aí o meio de campo perdeu muita criatividade. Aí quando o Rodrigo Mora entra, melhora um pouco, mas aí o Rodrigo Mora entra no lugar do PP. Eu quero ver o Mora com o PP. Mesmo que eles não estejam na mesma região, mas eles têm que jogar junto, como era Francisco Conceição e PP, e o Sérgio Conceição dava um jeito de colocar os dois, por mais que eles fossem dois jogadores abertos, principalmente pelo lado direito. Nem que o PP fosse ala, enfim, tem que colocar a maior qualidade. E no campeonato português é muito mais, eu não estou menosprezando o campeonato português, por favor, mas é muito mais fácil em alguns jogos contra equipes menores de se fazer esses testes, conseguir alguma coisa diferente para adequar a equipe taticamente com os melhores jogadores de qualidade tática, técnica, porque é aquilo que eu ia falar, voltando um pouco do Gyökeres, que eu imagino que o Gyökeres possa ter uma certa dificuldade nessa arrancada, porque todo aquele espaço que ele tinha em jogos contra o Arouca, Gil Vicente, Nacional da Madeira, ele não vai ter em quase nenhum jogo da Inglaterra, por mais que esteja cercado também de grandes jogadores. É outra intensidade, é outra velocidade, ele já jogou lá, ele sabe, ele está num grande momento, mas ele pode ter problemas sim no início. E o torcedor é igual em todo mundo, né, João? Não tem paciência. Pagar um caminhão de dinheiro por um jogador, ele não está fazendo gol, então tomara que ele faça logo um gol cedo, para que não fique 2, 3 rodadas sem marcar gols. Ah, mas não era uma máquina sueca de gols, a máquina parou, e ainda mais os jornais ingleses que adoram uma manchete sensacionalista para derrubar todo mundo, como gostam de fazer a manchete negativa na Inglaterra, né? É verdade. É verdade que o Gyökeres vai ter muito mais dificuldade. O campeonato português para o campeonato inglês são duas realidades muito diferentes. Basta dizer que ele brilhava na segunda divisão inglesa e foi brilhar na primeira divisão portuguesa. Portanto, logo aí se vê que são dois mundos diferentes. E claro que estrear contra o Manchester United fora de casa também não é fácil. Mas a verdade é que eu acredito que ele acabará por fazer os seus 10, 15, 18 gols ao longo da temporada, o que é bom num campeonato tão competitivo como é o inglês. E temos que notar que ele fez muitos gols também na Liga dos Campeões, e jogando contra o Manchester City, etc. Não foi, claro que com os clubes medianos para baixo do futebol português é mais fácil você fazer 2, 3, 4 por jogo, né? E aí somar depois aqueles tais 40 no final, porque é um número muito expressivo. Mas ele fez gols no Manchester City, fez gols em muitos clubes importantes, fez gols no Benfica, fez gols no Porto. Ou seja, Verdade, João, bem colocado. Ele vai acabar por mostrar que tem qualidade, né? Agora é evidente que a diferença é grande. O próprio Ruben Amorim, treinador do Manchester United, vê que a diferença é grande. Ali todos os jogos são jogos contra equipes de muita qualidade, né? Hoje em dia, o último classificado do campeonato inglês lutaria pelo título em Portugal. Não tem muitas dúvidas disso.
Então é uma diferença muito grande, né? E só que eu acho que ele vai crescer e vai acabar por triunfar, mas é evidente que não espera que ele faça 40 gols pelo Arsenal, que ele faça 40 gols da Premier League. Isso não está Ele alcançando, parou, acho que nem do Messi nem do Cristiano Ronaldo, que não passaram pela Premier League. O Cristiano Ronaldo passou, nesta fase agora não passaram. e ele até enfrentou o ex-técnico, então deve ter dado tantas dicas para o que o Gyökeres não pode fazer no jogo. Aqui a gente já falou, né? O Mirassol parou o Cruzeiro, foi 1-1. Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, o jogo que fechava a rodada. Eu já nem sei, João, não vou nem olhar aqui, porque vira e mexe tem uma rodada que falta um jogo. Não dá para saber tudo isso de cabeça, mas esse foi o jogo que o que importa é falar do jogo. O Mirassol cada vez mais equilibrado, faz uma excelente campanha. E em alguns momentos no segundo tempo poderia até ter vencido o jogo. E o Reinaldo tá com muita personalidade, indo para cima, tá virando um ala pelo lado esquerdo, não sentindo tanto uma camisa que não pesa tanto, a cobrança é menor, lá ele já é um jogador muito respeitado. E está demonstrando que realmente a gente falava sobre isso, ele merecia não ser um dos destaques. Ele é destaque para craque do campeonato, nada disso, mas que ele é um destaque na competição, com certeza. E o outro que você fala sempre e elogia, o Caio Jorge. Pingou Caio Jorge, pingou o jogo, tem gol dele. O Caio Jorge é uma máquina de gols do Cruzeiro. Aí a gente está falando do Gyökeres, o Caio Jorge está muito bem nesse aspecto e ajuda muito, né? E ele bota a cara para bater, não sei se a lata para bater, né? A gente vai falar da língua que nos desune, João. Até eu acho que tem essa expressão aqui também, né? Que geralmente é assim quando tu fala, bah, que latinha, hein? Um gaúcho, assim, bem. Ah, mas que latinha, que cara de pau, né? Que latinha. Tu tem uma lata aí, que tu é cara de pau. Tem um pouco disso, mas o cara de pau é mais utilizado nessa coisa de alguém que tem a cara de pau, né? Essa coragem de fazer algo que ninguém espera, ou ter essa cara dura, né? Que é exatamente isso, que tem a ver um pouco com lata. Agora, a expressão da lata, acho que também são meio semelhantes, assim, a origem disso, né, João? Eu fui buscar a origem e aí a lata também é mais ou menos como a cara de pau, só que em Portugal não se usa o cara de lata, né? Mas é mais ou menos a mesma ideia, são caras inexpressivas, né? Lata, pau, não são, cara, um é metal, outro é madeira, né? Caras inexpressivos e insensíveis à vergonha, né? A gente costuma ter, né? A gente quando pede uma coisa absurda, a gente costuma ficar com uma cara meio, né? Assim, envergonhado. E agora o pessoal que tem cara de pau ou que tem lata, não ficam com aquela, os ingleses dizem poker face, né? Ficam com aquela cara como se não fosse nada, né? É preciso ter lata, esse cara me pediu dinheiro de novo, né? Ou é preciso ter cara de pau de reclamar com o árbitro ou alguém, porque é a mesma origem e mesma ideia, né? Tanto a lata como o pau, tanto o metal como a madeira, não tem, são inexpressivos, não fazem expressões, portanto o cara consegue pedir as coisas mais absurdas com um cara de pau ou tendo uma lata incrível. Agora, só algumas dúvidas assim para fechar. O cara de pau, se você chamar alguém de cara de pau, dependendo do tom, ele é ofensivo. A pessoa não. Tu diz assim, ah, você é um cara de pau, hein? É muito cara de pau mesmo. A pessoa se ofende. Aí, se você disser é um lata, você é um lata, é assim que te diz? Ou que Não, lata? não, Como não. é que... Não, disso tens uma lata, é preciso ter lata para dizer isso. Claro que pode ser considerado, dependendo do sentido, meio ofensivo, mas às vezes até pode ser até para os nossos filhos, né? Que pede mais um chocolate, mais qualquer coisa, é preciso ter lata, né? Tens uma lata. Ou seja, também é mais ou menos como o Depende cara do de tom de pau, também voz, pode né? depender do tom de voz, pela circunstância. Agora, Mas é ter. o vira-latas, que não tem nada a ver, mas é que me veio a expressão, o vira-latas, o guaipeca, aquele cachorro, também é em Portugal vira-lata? Não é em Portugal, é rafeiro. Rafeiro. Rafeiro, isso. Cão, cão rafeiro, aquele cão de rua, aquele cão de campo também, né? Mas aquele cão que não tem raça, não tem dono, muitas vezes é um rafeiro. O vira-lata é sensacional, né? Vira-lata é vira-lata do lixo, né? Por isso que é uma expressão muito fácil de entender a origem. Bom, e a gente não tem como é que é a síndrome do vira-lata brasileiro, né? Que
tem essa história toda, e a gente fala, e em Portugal não sei se existe isso. Mas que legal, João, acho que a gente falou bastante, quero ver esses palpites, o que, que vai dar, convidando o pessoal para se inscrever no canal, para acessar o sininho, comentar com a gente também, se tem alguma expressão, às vezes alguém, origem lusitana, tem alguma questão de expressão para a gente comentar aqui também, é válido, né? Eu até não falei, posso falar num outra. Gostaria que você contasse essa história, que lembro também de história, um pouco a lenda do galo, né, de Barcelos, porque a minha mãe foi com meu pai certa vez para Portugal, mas acho que até, não sei se chegaram a ir a Barcelos, não sei se pegaram mesmo em Lisboa e trouxeram um galo. Eu me lembro que tinha aquele galo lá na minha casa, e quando eu comecei a estudar essa história do galo, da região do galo, eu me lembrei daquele galo que tinha como um souvenir na minha casa, na casa dos meus pais. Era uma lembrança quando eles tinham ido a Portugal, como tem galinha de Angola também, mas a lenda do galo é muito legal. Isso fica para um próximo episódio, para o pessoal ficar curioso, quando a gente falar de Gil Vicente, vamos ver se a gente lembra. Combinado, João? Um abraço e até o próximo episódio, rodada da nossa terceira época, terceira temporada aqui. Valeu! Um abraço, até mais.